Nós começamos essa exposição lá no capítulo 17 de 1 Reis. E hoje nós vamos expor o trecho de 1 Reis 18, versículos 41 a 46. É um momento onde nós ainda estamos no clímax, onde ainda nós estamos num ponto alto da história a que nós começamos a estudar da última vez que estivemos em 1 Reis, no ministério de Elias, que é o famoso episódio de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Talvez o episódio mais famoso do ministério de Elias, certamente um episódio muito central no livro de 1 Reis, e que nós estudamos até o versículo 40 de 1 Reis 18, na última vez que estivemos estudando esse assunto. Isso já faz um tempinho, então eu pretendo fazer alguma revisão aqui rápida para você se localizar. E se você não teve a oportunidade de acompanhar os estudos anteriores, você pode também se localizar antes de assistir os vídeos lá no YouTube. Então eu vou orar para que Deus abençoe nosso tempo aqui, nosso tempo de estudo bíblico, para que Deus nos dê um coração disposto a aprender da sua palavra, aplicá-la à nossa vida. Esse texto, apesar de curto, tem muitas aplicações para nós, e eu creio que nós podemos extrair muitos princípios bíblicos aqui para a nossa vida como cristãos. Okay? Então, eu vou orar e na sequência começamos o nosso tempo de estudo bíblico aqui. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, que mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, ainda penetra no nosso coração, ainda é viva, e por meio da ação do Teu Espírito continua a nos ensinar. Nós queremos pedir que o Senhor derrube as barreiras do nosso coração, para que possamos, ouvindo da Tua palavra, compreendendo, para que nós possamos aplicá-la à nossa vida, de forma que nós não tenhamos apenas um entendimento cognitivo, mas que nós tenhamos um entendimento prático, real, no dia a dia da Sua palavra. Ajuda-nos a ter agora concentração total, foco, nesse momento de estudo bíblico. É difícil, nessa dinâmica de transmissão, de estarmos em casa, mas nós pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos capacite a isso. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos estudar hoje, como eu disse, o trecho de 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. São poucos versículos, mas que acompanham o clímax, que acompanham o ponto alto da história que nós começamos a estudar no capítulo 18 de 1 Reis, que, como eu já disse, é o embate de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Uma história famosa não só entre os adultos, mas entre as criancinhas ali, na EBF, nas EBDs. É uma história muito, muito gráfica, é uma história que pinta imagens muito vívidas na nossa mente e que é central no ministério de Elias. E nós vimos, da última vez que estivemos em 1 Reis, que existe aqui uma polêmica. E o que é uma polêmica? Polêmica não é um assunto controverso. Isso é a palavra polêmica nos nossos dias significa isso. Um assunto controverso, onde você tem opiniões distintas. Não. Quando nós falamos de polêmica na teologia, quando nós falamos de polêmica no contexto bíblico, se refere a um embate entre divindades. Ou melhor dizendo, o embate entre Deus, o verdadeiro Deus, Javé, e os falsos deuses, os ídolos, que não existem. Mas há um embate, isso é uma polêmica. Isso acontece lá no Êxodo, por exemplo, quando as 10 pragas vêm. É possível nós identificarmos ali que Deus estava mostrando que Ele era quem mandava na criação, Ele que controlava a criação, não os deuses egípcios. E nós vemos aqui em 1 Reis que, diante de um culto a Baal que foi estabelecido por Acabe, um rei terrível, sua esposa Jezabel, em Israel, Deus se levanta e mostra: olha, eu quero deixar claro aqui que quem é o Senhor da criação sou eu e não Baal. Baal é um ídolo vazio, inútil, incompetente, que não protege, não sustenta, não orienta, não capacita, nem mantém vivos os seus servos. Eu sou o Deus verdadeiro. Israel então tem que se arrepender e voltar para mim. E nós vemos que ao longo do ministério de Elias, essas polêmicas, ou essa grande polêmica entre Deus e Baal, vai acontecendo em capítulos, por assim dizer. Vai acontecendo em eventos onde Deus vai derrotando Baal em cada uma das suas expertises.
Baal tinha, por exemplo, uma especialidade, vamos dizer assim, ele era responsável pela chuva. Deus mostra que quem controla a chuva é ele, é Javé. Então Deus fecha o céu por 3 anos e meio. Baal também era responsável, tinha relação com a vida. Ele era quem dava vida. E Deus mostra que não é Baal que dá a vida, porque nós temos aqui o episódio em 1 Reis, capítulo 17, onde Elias encontra a viúva Sarepta, e Baal não apenas não consegue sustentar aquela mulher, como também não traz à vida o filho daquela mulher. Então nós temos ali mais uma vitória de Deus sobre Baal, mostrando que ele é o verdadeiro Deus. E no Monte Carmelo nós temos aqui um dos pontos altos desse embate, dessa polêmica, porque Baal era representado como um deus do trovão, já que ele enviava chuvas, como um deus forte e que abençoava o povo para a colheita. Mas o livro de Reis mostra que já há uma grande seca que perdura muito tempo em Israel, e Baal está se mostrando um grande incompetente. Baal pode passar no RH, pegar as suas contas e ir embora, porque ele é incompetente, não tem condição de servir a Baal. E então, nesse embate histórico, nesse embate épico de proporções enormes, um único homem contra centenas de profetas no topo do Carmelo, então Elias mostra que Deus, Javé, é o verdadeiro Deus. E então, depois de ficar horas e horas lá, os profetas de Baal tentando fazer com que caísse fogo do céu, Elias, com uma simples oração, chama o povo ao arrependimento, mostrando que Javé era o verdadeiro Deus. Então cai fogo do céu, os profetas de Baal são mortos, e então nós temos a deixa para a história que nós leremos hoje. Nós aprendemos na última vez que a verdadeira religião é uma religião exclusivista, ou seja, a fé bíblica é uma fé exclusivista, o culto a Deus é exclusivo, você não pode colocar algo, você não pode misturar algo ao culto bíblico, a fé bíblica não é possível misturar, é exclusivista. Nós aprendemos que a verdadeira religião ela é bíblica, ela é ditada pela Escritura, não por achismos pagãos, não por invenções. E nós aprendemos também que a verdadeira religião ela é convidativa, ela faz um convite ao arrependimento. E hoje nós vamos então continuar no ápice dessa história. Elias acaba de matar os profetas de Baal, cumprindo a exigência da lei, que os falsos profetas deveriam ser mortos. Isso está aí no versículo 40, veja aí, 1 Reis 18, 40. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Há uma certa ironia até aqui, porque no meio de uma seca, os profetas são mortos no ribeiro. Então você vê aqui uma certa ironia do texto, enfatizando novamente ali a superioridade de Elias, a do servo de Deus e a do próprio Deus em relação a Baal. Mas nós chegamos aqui então no versículo 41. E do versículo 41 a 46, que eu vou ler agora, nós vemos 3 posturas do servo de Deus. Posturas que deveriam ser refletidas no comportamento de Israel. Posturas de Elias que deveriam ser observadas por Israel atentamente e de algum modo deveriam ser imitadas, ou isso deveria ser refletido no comportamento de Israel, no compromisso de Israel com Deus, depois de tudo o que tinha acontecido e que estava acontecendo aí. Então nós vemos aqui 3 posturas do servo de Deus. Eu vou ler o texto e você vai identificar essas posturas junto comigo, tá ok? Diz assim, 1 Reis 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel.
Quais são as três posturas que nós percebemos aqui? Quais são as três posturas do servo de Deus que deveriam ser observadas por Israel e que devem ser observadas por nós ainda hoje? Quais são essas três posturas? A primeira postura está aí no versículo 41 e diz respeito à confiança nas promessas de Deus. Essa é a primeira postura que Elias demonstra. Ele tem confiança nas promessas de Deus e nós precisamos ter essa confiança nas promessas de Deus também. A segunda atitude do servo de Deus é humildade e perseverança. Você fala, mas pastor, são duas atitudes, eu sei, mas é que elas são colocadas aqui em par, eu quero mostrá-las como uma atitude só, uma atitude complementando a outra. Humildade e perseverança é a segunda atitude do servo de Deus. E a terceira atitude do servo de Deus é uma instrumentalidade dependente. Você fala, nossa pastor, agora complicou, não entendi nada do que você quer dizer. Calma, eu vou explicar o que é uma instrumentalidade dependente. Não é um bicho de sete cabeças, é algo simples o que eu quero dizer, mas eu não consegui encontrar outra palavra diferente do que instrumentalidade, mas não é um conceito difícil. Significa que Elias é usado por Deus, é isso que eu quero dizer aqui, e o servo de Deus deve ser usado por ele também. Isso que é uma instrumentalidade dependente, mas nós vamos ver isso no momento oportuno, no versículo 46. Então essas são as três atitudes do servo de Deus que eu quero expor para os irmãos a partir do texto que está diante de nós. Então, nós já vimos a vitória de Javé, do Deus verdadeiro, sobre Baal. Agora, além de ter enviado fogo do céu e consumido ali aquela oferta no topo do Carmelo, depois os profetas terem sido mortos, como mandava a lei, os falsos profetas terem sido mortos, como ordenava a lei, agora nós temos Deus jogando terra no caixão. Agora nós temos um momento onde Deus vai enviar a chuva, uma abundante chuva, mostrando que não é Baal que controla as chuvas, não é Baal que sustenta o povo, não é Baal que protege o seu povo, que atende às necessidades do seu povo, é Deus que faz isso. Por isso o povo de Israel deveria abandonar o culto a Baal, o culto idólatra a Baal. E o versículo 41, como eu disse, nos mostra que há uma postura de Elias que nós devemos imitar, que é a confiança nas promessas do Senhor. Vocês devem se lembrar que a seca veio por conta da idolatria de Israel. Em Deuteronômio capítulo 28, nós vemos claramente Deus falando que se o povo pecasse, se o povo adorasse outros deuses, Deus fecharia o céu e faria com que a terra não produzisse nada numa seca terrível, como sinal de juízo de Deus. E isso de fato aconteceu. O que está acontecendo aqui é prova de que Deus cumpre o seu juízo. Prova de que Deus disse lá em Deuteronômio 28 que se o povo fosse idólatra, ele seria punido por isso. E aqui veio uma seca de 3 anos e meio. Uma seca terrível. Se você está aí, se nós estamos passando por quantos meses de quarentena? Nós estamos no mês 7, começando no mês 3, 4 meses, né? Caminhando 4 meses de quarentena. Se nós estamos aí meio semestre, vamos dizer assim, em quarentena, um semestre, né, quase de quarentena, nós vemos os efeitos dramáticos disso na economia. Imagine para uma sociedade que não tinha delivery, não tinha outros sistemas que podiam funcionar, né, outras áreas de atuação, além da agrícola, da atividade pastoril, da agrícola. A seca era algo terrível, de modo que o próprio rei Acabe teve que sair do seu palácio a fim de tentar encontrar água para os seus animais. Ou seja, a seca e os problemas da seca atingiram não só a plebe, mas atingiram a realeza também. Então nós percebemos os impactos de uma seca de 3 anos e meio, algo terrível. Imagine uma quarentena de 3 anos e meio, um isolamento social de 3 anos e meio. É inimaginável os efeitos disso para a economia de uma nação. E Israel estava passando aqui por uma seca terrível, uma sociedade que dependia da chuva, mas por causa da sua idolatria, algo que Deus já havia dito. Mas, depois do embate no Carmelo, parece que o povo, pelo menos por este momento aqui, teve um mínimo de arrependimento. Parece que o povo reagiu positivamente à exortação de Elias naquele desafio no Monte Carmelo. Porque o povo proclama prontamente, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, do fogo que foi enviado do céu, o povo proclama: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E com essa afirmação em mente, eles obedecem Elias, pegam os profetas e cumprem a lei executando-os, já que eles eram falsos profetas. Isso está lá prescrito em Deuteronômio capítulo 13. Então nós percebemos que há um mínimo de arrependimento do povo.
nós percebemos que há evidências de um mínimo arrependimento do povo. E nós, então, vemos que Deus envia essa chuva. Já que o povo se arrependeu, já que o povo quer abandonar o caminho da idolatria, então Deus envia a chuva, que ele já havia prometido, mas Deus então envia essa chuva. E no versículo 41, Elias diz a Acabe: come e bebe, sobe, coma e beba, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Esse coma e beba, essa ordem que Elias dá a Acabe, é uma ordem que parece indicar uma atitude de celebração. Parece que Elias está falando para Acabe: olha, suba para comemorar. Claro, Acabe provavelmente tinha descido ali ao ribeiro, onde os profetas foram executados, para ver aquilo que tinha acontecido. E como aquele evento tomou praticamente o dia todo, é possível que tanto Acabe como Elias estivessem sem comer. E guarde essa informação, porque ela é importante para nós daqui a pouco. Elias e Acabe estavam praticamente sem comer. Então, Elias mostra uma preocupação com Acabe, falando: olha, você precisa comer, vai lá e coma. Mas essa orientação de Elias a Acabe parece que tem um objetivo mais específico, que é celebrar. Por quê? Há quem disse: por que Acabe deveria subir para comer e beber? Ele deveria fazer isso porque já se ouve ruído de grande chuva. A chuva era iminente, a chuva abundante estava vindo, e isso era motivo de celebração, isso era motivo de alegria, especialmente para Acabe, que estava como rei ali, vendo o seu reino definhando diante da seca. Aquela seca de 3 anos e meio finalmente chegou ao fim, ou estava para chegar ao fim. A chuva era iminente, uma abundante chuva, não uma garoa, uma abundante chuva. E Elias fala: suba para comemorar, porque a chuva está chegando. E essa iminente chuva, como eu disse, mostra para nós a resposta de Deus à renovação do compromisso do povo. O povo se arrependeu, e prova disso é a declaração que ele deu, como eu mencionei, e também a execução dos falsos profetas de Baal. E esse arrependimento, essa mudança de caminho, essa mudança de coração, essa mudança de atitude para com Deus, de obediência, de submissão agora para com Deus, mostra para nós que Deus ouve, que Deus responde ao arrependimento humano, que Deus não é insensível ao arrependimento do homem. Isso, inclusive, é algo que o próprio livro de Reis já contemplava, lá em 1 Reis 8, quando nós percebemos nos versículos 35 e 36, na oração que Salomão faz, quando ele traz a arca para o templo, em 1 Reis 8, versículo 35 a 36, Salomão fala: Senhor, quando esse povo pecar e se arrepender, ouve a nossa oração, ouve a súplica do povo. Veja o que diz aí, 1 Reis 8, 35 a 36. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, aqui o reino ainda era unido sob Salomão, aqui nós estamos falando do templo, lá em Jerusalém. Quando o povo orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Ou seja, Salomão está orando: Senhor, quando o teu povo pecar e ele se arrepender, o Senhor vai ter fechado os céus como juízo, mas quando esse povo orar e se arrepender, por favor, ouça e abra os céus novamente, para que a terra produza. Então veja, Salomão aqui faz uma oração como que prevendo já o que ia acontecer na sequência da narrativa de 1 Reis, porque é exatamente isso que acontece com o povo. O povo peca, se afasta do Senhor, Deus manda a seca, mas o povo se arrepende e Deus responde a esse arrependimento enviando a chuva, ouvindo o clamor, ouvindo a contrição, ouvindo a mudança de caminho, vendo a mudança de caminho do povo e respondendo com chuva. Nós percebemos isso. O princípio que nós extraímos dessa lição, dessa parte do texto, é que Deus inclina os seus ouvidos para todos aqueles que estão arrependidos, para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que estão dispostos a abandonar os seus caminhos e voltar-se para Deus. Nós aprendemos isso em várias passagens da Bíblia. Nós aprendemos isso, por exemplo, no Salmo 34. Veja comigo, Salmo 34, versículo 18.
Nós aprendemos que Deus ouve a oração daqueles que estão arrependidos. O povo de Israel aqui parece que realmente estava arrependido. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ou seja, as pessoas que realmente passam ali por provações, passam por dificuldades, se aproximam de Deus com um espírito quebrantado, um espírito de arrependimento, um espírito de contrição. Veja também o Salmo 51, um salmo conhecido como o arrependimento, o salmo do arrependimento, da confissão e do arrependimento de Davi. Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Deus ouve a quem se arrepende, Deus ouve o coração a que está quebrantado, contrito, arrependido, que quer abandonar os seus maus caminhos e voltar-se a Deus. Veja também Isaías capítulo 57, Isaías 57:15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Então nós percebemos que uma tônica do relato bíblico como um todo é que Deus ouve os contritos, Deus ouve aqueles que se arrependem. E no Novo Testamento não é diferente. Nós vemos que Deus continua ainda hoje ouvindo, se inclinando, mostrando favor àqueles que se arrependem verdadeiramente. Nós vemos que aquelas pessoas que estão distantes de Deus, mas que buscam o Senhor, querendo abandonar os seus maus caminhos, querendo abandonar a sua vida de idolatria, ainda hoje o Senhor mostra seu favor, o Senhor inclina os seus ouvidos. Talvez você que esteja em casa, esteja nos assistindo, talvez você esteja longe do Senhor. Talvez você esteja rebelde, talvez você esteja como Israel, adorando aos Baalins modernos. Talvez você esteja distante do Senhor, preso em sua idolatria, em seu pecado, escravo do mundo, escravo do pecado, mas você quer se arrepender, você quer voltar-se a Deus. Você fala: será que Deus me ouve? Sim, Deus ouve. Deus inclina os seus ouvidos àqueles que se arrependem genuinamente. O próprio Senhor Jesus disse em João 6,37 que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. A certeza de segurança na salvação oferecida por Jesus, a certeza, a segurança de que o Senhor nos ouve e que o Senhor então nos toma, nos protege e o Senhor nos segura em suas mãos. Deus responde àquele que se arrepende genuinamente, verdadeiramente. Nosso Deus é um Deus sim alto, sublime, como diz o texto de Isaías, um Deus que é transcendente, ou seja, que não depende de nós e que é infinitamente maior do que nós, mas também é um Deus imanente, como o texto de Isaías também destaca, ou seja, é um Deus que interage com a sua criação, é um Deus que está presente na sua criação, atua na sua criação, e no nosso caso é um Deus que ouve quando nós nos arrependemos e envia a chuva. Nós precisamos resgatar nos púlpitos das igrejas a pregação do verdadeiro arrependimento. Nós temos visto igrejas destruídas, pessoas destruídas, porque não ouvem mais a respeito dessa realidade, que Deus ouve o arrependido, que Deus ouve aquele que busca. Essa é a tônica do Evangelho, essa é a mensagem do Evangelho em sua essência, a boa nova da salvação. Aqueles que estavam perdidos e se arrependem agora encontram no Senhor os braços abertos, prontos para recebê-lo, transformá-lo, mudar a sua mente, dar um novo coração. Essa é a tônica do Evangelho. Nós percebemos aqui em 1 Reis 18:41 que quando Elias fala a chuva está vindo, é a mostra, é a prova de que Deus ouviu o arrependimento do povo, Deus viu o arrependimento do povo e respondeu positivamente a ele, falando: ok, eu vou ouvir a mudança de vida do povo, a súplica do povo, e eu vou enviar a chuva. Mas o texto, ainda no versículo 21,
fala que Acabe deveria subir, celebrar a chuva iminente, porque Elias já ouvia barulho de chuva, de grande chuva. Só que na sequência do texto acontece uma coisa curiosa, porque Elias sobe com o seu servo, com o seu moço, ao topo do Carmelo, e não tem nada no céu, só está limpo, não acontece nada ali, não tem uma nuvenzinha. Depois de 7 vezes é que você vê lá uma nuvem da palma da mão de um homem, do tamanho da palma da mão de um homem, ou seja, longe, lá no horizonte, lá embaixo. E você fala, mas como que Elias já estava ouvindo barulho de grande chuva, se ele tem que subir no monte só depois de um tempo que ele vê a nuvem pequenininha lá ao fundo? O que acontece isso? Bom, o que parece aqui, e esse é o ponto que eu quero enfatizar, é que Elias já sabia que Deus cumpriria a sua promessa de enviar a chuva. Nós vemos isso lá no capítulo 18, no versículo 1, onde Deus mesmo fala para Elias: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ou seja, Elias sabia que Deus enviaria a chuva, e depois de tudo que Deus fez ali, isso foi confirmado, essa certeza foi confirmada no coração de Elias. Deus realmente enviaria a chuva. Então, ainda que os sinais ao seu redor não mostrassem essa chuva, Elias tinha convicção disso. As palavras de Elias aqui mostram a confiança que Elias tinha na promessa de Deus, nas promessas de Deus. A chuva virá, Acabe. Vá celebrar, porque a chuva virá. Eu já ouço a chuva chegando. E nós aprendemos com isso algo também. Com essa confiança que Elias tem na promessa de Deus, nós aprendemos que o crente, ainda que muitas vezes não consiga ver a concretização, né, plena daquilo que Deus prometeu ao seu redor, nós temos confiança nas promessas de Deus, mesmo aquelas que dizem respeito ao futuro, e nós nos regozijamos e celebramos desde agora. Assim como Acabe deveria celebrar porque a chuva era iminente, nós como crentes celebramos hoje de promessas que vão se concretizar apenas no futuro, mas nós celebramos desde agora. Nós temos alegria, nós temos vigor, nós temos entusiasmo, nós somos revigorados por essas promessas que se concretizarão no futuro, mas nós celebramos isso, experimentamos essa alegria, esse vigor, o ânimo que vem dessas promessas desde agora. Nós celebramos isso desde agora. Por exemplo, veja comigo Mateus capítulo 5. Veja Mateus capítulo 5, veja essa realidade expressa no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, veja só, Jesus enuncia as bem-aventuranças que nós conhecemos, e no versículo 11 Jesus diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ou seja, Jesus está falando: olha, vocês quando forem perseguidos agora, vocês devem se alegrar, porque no céu o galardão de vocês está reservado e é grande. Vocês estão partilhando do sofrimento dos profetas que anunciaram a palavra de Deus e foram perseguidos também. Então vocês devem se regozijar por isso. Há uma promessa de um céu, de uma nova terra onde não há essa perseguição, e vocês devem se regozijar e exultar nessa perseguição presente, lembrando do que está prometido para vocês. Veja também Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, onde Paulo nos exorta a nos regozijarmos na esperança. Veja o que ele diz, Romanos 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Ou seja, o crente é alguém que se alegra na esperança. Enquanto o crente espera a concretização final, absoluta, plena das promessas de Deus, o crente desde agora se alegra, se regozija, se revigora, ele tem o seu ânimo recobrado, refrescado. O servo de Deus é alguém que olha para as promessas de Deus, e ainda que nós não consigamos visualizá-las plenamente agora, eu tenho confiança nessas promessas, e elas agora, nesse momento, já me dão ânimo, já me dão vigor. Isso é viver pela fé.
É nós olharmos para as promessas de Deus diante daquilo que Deus falou, diante daquilo que Deus fez e termos confiança que Deus cumprirá as suas promessas. Então, nós, junto com Elias, vemos tudo aquilo que aconteceu, o que Deus falou, e nós falamos: Acabe, suba e celebre, porque a chuva vem por aí. E isso, essa certeza que Elias tem, é a certeza que o servo de Deus deve ter. Essa é a confiança que o servo de Deus deve ter nas promessas do Senhor. O Senhor cumpre as suas promessas. Por isso vamos nos alegrar, vamos nos revigorar, vamos nos fortalecer. O Senhor cumprirá 100% das suas promessas. E nós podemos, desde agora, desfrutar do ânimo que isso nos traz. Por isso, o servo de Deus confia nas promessas do Senhor. Essa é a primeira atitude do servo de Deus. Israel deveria confiar nas promessas do Senhor, lembrando que Deus ouve o clamor do arrependido, envia a chuva, traz as bênçãos, protege o seu povo, desde que o seu povo abandone a idolatria e volte-se ao Senhor. O Senhor está disposto, pronto a ouvir o clamor daqueles que se arrependem. Essa é uma promessa também enfatizada no Novo Testamento. E nós precisamos confiar nessa promessa. Há uma segunda atitude aqui nos versículos 42 a 45, que é aquela duplinha que eu mencionei para vocês, que é a humildade e a perseverança. Essa atitude, uma atitude de humilde perseverança, ou de perseverança humilde, é uma atitude que é expressa na oração de Elias. Veja o que diz os versículos 42 a 45. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Aqui nós percebemos a humildade, eu vou tratar disso daqui a pouco, mas a humildade de Elias. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de um pouco os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Quando nós vemos o servo de Elias e o próprio Elias nessa oração que dura as 7 vezes, nessa atitude do servo ir até um ponto, ver se há alguma nuvem, voltar, isso por 7 vezes nós percebemos a perseverança. Veja, como eu já disse, Deus já tinha falado para Elias: olha, eu vou enviar a chuva. Elias já sabia disso. Mas nós percebemos que mesmo Elias sabendo disso, Elias ainda assim ora a Deus. E isso é uma atitude que os servos de Deus devem imitar em Elias. Deus faz promessas para nós. Nós temos promessas no Novo Testamento sobre perdão de pecados, nós temos promessa no Novo Testamento sobre o sustento que Deus nos dá, sobre a realidade da comunhão na igreja. Nós temos várias promessas, o consolo, nós temos várias promessas no Novo Testamento, coisas que Deus prometeu. Mas o fato de Deus ter prometido não significa que nós não devemos, numa postura humilde e perseverante, pedir que Deus aplique essas promessas à nossa vida, pedir que Deus concretize essas promessas na nossa vida. Essas promessas não servem apenas para nos dar conforto, essas promessas nos servem para nos aproximarmos de Deus, numa atitude humilde e perseverante. E é isso que Elias faz aqui. Nós percebemos a humildade de Elias quando ele se encurva na terra, ali ele fica de joelhos com a cabeça entre as pernas, mostrando a sua total dependência, a sua total fragilidade, a sua total humildade diante de Deus. E nós vemos também a sua perseverança, porque o texto fala que esse processo de orar, ir até, pedir que o servo vá até um ponto do monte, voltar, esse processo se repetiu por 7 vezes. E aí você fala: mas pastor, então esse 7 aqui, você olha na numerologia bíblica? Não, abandona isso, não tem nada a ver, isso é mentira, isso não existe numerologia bíblica. Por que 7 vezes? Essa expressão 7 vezes acontece no livro de Reis em outros episódios. Você tem em 2 Reis, quando Eliseu faz a ressurreição do menino, ele se deita 7 vezes sobre o menino. Quando Naamã vai mergulhar no Jordão, ele mergulha 7 vezes também ali. E aqui você tem de novo essa expressão, essa repetição por 7 vezes. Por quê? Não é um número cabalístico, não há numerologia bíblica, abandone essas ideias, não tem um código secreto aqui, nada. O que acontece é que na cultura bíblica os números expressam uma realidade cultural.
Eu vou explicar isso para vocês na nossa cultura. Isso acontece na nossa cultura também. Por exemplo, se eu falo para uma pessoa assim: olha, você é um zero à esquerda. O que eu estou dizendo? Que essa pessoa é uma fracassada, essa pessoa é um inútil, essa pessoa não serve nem de mau exemplo, é um zero à esquerda. Agora, se eu falo para uma pessoa: olha, essa pessoa é 10, essa pessoa é 1000, o que eu estou dizendo? Que ela é uma pessoa muito boa, aprovada, de um comportamento legal, de um caráter legal. Os números que eu disse aqui agora tem uma conotação cultural, não é nada cabalístico, nada disso. E o fato de Elias ter feito esse processo aqui com seus servos 7 vezes mostra uma ideia de completude, mostra uma ideia de suficiência, mostra uma ideia de totalidade. Ou seja, Deus está prestes a cumprir a totalidade da sua promessa. Ele disse que ele enviaria a chuva. Elias está lhe pedindo por essa chuva. E então, no momento certo, cumpre-se a totalidade disso, a completude disso, a suficiência disso, para que então Deus cumpra totalmente a sua promessa. Essa postura de Elias, humilde e perseverante, é uma postura que deveria ser imitada pelo povo. Em primeiro momento deveria ser imitada pelo povo de Israel. O povo de Israel deveria ser humilde e perseverante. Deveria ser humilde em sua dependência a Deus, clamando ao Senhor para que enviasse a chuva e continuasse a sustentá-los, mas perseverante também em sua fidelidade. De modo que o padrão de Elias aqui é um padrão para todo servo de Deus também. Nós hoje precisamos imitar Elias na sua humildade e na sua perseverança. Nós precisamos imitar Elias na sua humildade, porque mesmo que o Senhor tenha feito promessas para nós não podemos ter uma atitude de barganha para com Deus. Nós não podemos ter uma atitude, como muitos têm por aí, de exigir coisas de Deus, como muitos pentecostais fazem, aquela ideia de restitui, eu quero o que é meu, essas ideias tolas que as pessoas inventaram no meio pentecostal, que foi para o meio neopentecostal, essa ideia, essa arrogância, essa soberba espiritual. Não é assim que o povo de Deus age. Deus fez promessas, fez. O povo de Deus pode chegar e falar: Senhor, por favor, envia essas promessas para a minha vida. Podemos, o Novo Testamento é repleto de promessas para os crentes, nós podemos, mas nós temos que fazer isso com humildade, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que nós estamos diante do Senhor que manda fogo do céu, e é isso que Elias faz. Elias faz: eu sei que o Senhor prometeu, e eu estou aqui clamando: Senhor, cumpra essa promessa, por favor, cumpra isso. O Senhor tem abençoado o meu ministério, o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem feito coisas maravilhosas diante do povo. Eu clamo agora pela sua graça, pela sua misericórdia. Concretiza aquilo que o Senhor me prometeu, realiza aquilo que o Senhor me prometeu. Essa é a postura humilde do servo de Deus. E não apenas uma postura humilde, deve ser também uma postura perseverante. Note aqui um contraste que existe. Alguns versículos atrás, logo depois que os falsos profetas ficaram lá horas e mais horas tentando invocar Baal e não conseguiram, então Elias assume o posto e ele faz uma simples oração. E essas poucas palavras, quase que imediatamente, praticamente na mesma hora que Elias falou amém, por assim dizer, já cai fogo do céu e os profetas de Baal veem que Deus é o verdadeiro Deus, Javé é o verdadeiro Deus. Foi uma resposta rápida que Deus deu a Elias, uma resposta relâmpago, literalmente, por meio do fogo ali. Foi muito rápido. Mas agora, Elias está orando por 7 vezes. E o servo vai lá no horizonte, volta, Elias, não tem nada. O servo vai lá, volta, Elias, ainda não tem nada. Vai lá, volta, Elias, não tem nada ainda. Vai mais uma vez e volta, Elias, ainda não. Vai mais uma vez e volta, Elias, eu não sei, mas eu estou olhando para o lado certo. Vai mais uma vez e volta, Elias, eu vejo uma nuvem, mas é uma nuvem pequenininha lá no horizonte, no tamanho da palma da mão de um homem. Se você fecha assim, só você vê lá longe assim, uma nuvem pequenininha. Mas você percebe a perseverança de Elias. E esse contraste de uma oração rápida que foi respondida rapidamente por Deus, de um processo aqui de súplicas mais demorado, esse contraste nos ensina que existem momentos em que Deus nos responde com maior velocidade e existem momentos que Deus responde com menor velocidade. Existem momentos onde nós não precisamos ser tão perseverantes na oração, onde Deus nos responde com muita rapidez. Existem momentos onde nós oramos durante dias,
semanas, meses, anos, décadas, até que Deus nos responda. Esse contraste nos ensina que a perseverança é central na vida cristã. E pelas ênfases que o Novo Testamento dá, histórias como essa mostram também, parece que Deus muitas vezes sim nos responde de maneira rápida, de maneira pronta. Mas o cristão tem que estar sempre disposto a perseverar na oração. E vários textos falam isso, vários textos. O próprio Senhor Jesus conta a história em Lucas 18, de uma mulher, de uma viúva, que pede insistentemente para que um juiz lhe conceda favor, julgue a sua causa, e depois de insistir insistentemente, pedir insistentemente, o juiz não aguenta mais e fala: tá bom, eu vou resolver a situação de você, dessa mulher. Então nós aprendemos que se um juiz iníquo atende à perseverança, quanto mais Deus, que é um Deus bondoso. Nós aprendemos também em Romanos 12:12, que nós lemos agora, que nós devemos ser pacientes na tribulação, regozijarmos na esperança, mas nós devemos também ser perseverantes na oração. De novo, a ideia de perseverança. Nós aprendemos em Efésios 6:18, veja comigo Efésios 6:18, essa realidade é enfatizada novamente, essa é uma tônica bíblica. Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vire as páginas da sua Bíblia para Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, agarre-se na oração, não deixe a oração sair por nada da sua vida, tenha zelo na prática da oração, apegue-se à oração, não esmoreça na oração. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, ou seja, não deixe de orar, ore a todo tempo, que a oração seja uma prática constante na sua vida, que você não ore aqui e ali, mas que você ore sempre, sempre, sempre. Nós precisamos perseverar na oração. E isso é especialmente importante para a minha geração. Aqui eu me dirijo diretamente aos mais jovens, porque a minha geração é uma geração preguiçosa, não perseverante. É uma geração imediatista, é uma geração que espera que as coisas aconteçam rápido. É uma geração que está acostumada com os fast foods. É uma geração que está acostumada com programas de televisão curtos, com programas de Netflix, tudo curtos. É uma geração que está acostumada com o imediatismo na resolução dos seus problemas. Eu estou com esse problema, eu vou em tal lugar, eu resolvo isso. Claro, isso tem praticidade, isso é comunidade, nossos tempos trouxeram isso, mas há um efeito colateral que os jovens têm que estar atentos. Nós perdemos a capacidade de perseverar. Nós não temos mais a perseverança, nós desistimos fácil. E isso, sem dúvida alguma, nos leva a uma vida espiritual pouco perseverante. Então, na prática, isso acontece que muitas vezes o jovem quer lutar contra um pecado, e ele firma um compromisso de lutar contra o pecado. Ele fala: eu vou lutar contra a pornografia, eu vou lutar contra o meu vício em videogames, eu vou lutar contra a minha mania de mentir, o meu vício de mentir, eu vou lutar contra isso. E o jovem faz uma oração, uma grande oração, mas no dia seguinte ele cai em pecado e ele fala: não deu certo, não foi dessa vez, eu vou desistir agora. Não há perseverança. Sendo que aqui na Bíblia nós vemos a necessidade da perseverança na vida do crente, e em especial perseverança na vida de oração. Nós precisamos, irmãos, nos prontificar a orarmos, mesmo que a resposta de Deus demore. É claro que às vezes nós temos o privilégio, a dádiva, o benefício de ter uma resposta rápida de oração. Graças a Deus isso nos anima. Mas por outras vezes, e parece que é muito mais vezes, nós precisamos nos prontificar a nutrirmos uma vida de oração perseverante. Às vezes nós vamos orar, e nós vamos olhar no horizonte, nós não vamos ver uma nuvem sequer. Nós vamos orar, Senhor, o Senhor prometeu. Onde está aquilo que o Senhor prometeu? E nós não vamos ver. Senhor, eu estou aqui orando já faz muito tempo e eu não estou vendo nada do horizonte. O Senhor prometeu. Por favor, Senhor, ouça. E nada. Mas nós precisamos lembrar do poder da oração.
e da realidade da oração. Deus não está com seus ouvidos tampados, Deus está nos ouvindo e Deus está trabalhando em nós já enquanto nós estamos perseverando na oração. E nós percebemos o poder da prática da oração perseverante pelo próprio exemplo que Tiago dá quando cita Elias. Veja Tiago capítulo 5, versículo 17. Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Aqui o grego é algo enfático, ele está falando, Elias orou com oração, ou seja, ele orou insistentemente, ele orou para valer, ele não economizou na oração, ele fez uma oração insistente, uma oração vigorosa, uma oração dedicada, zelosa. Essa era a vida de oração de Elias. Para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aqui nós temos a indicação do tempo da seca. E orou de novo, aqui no versículo 18, o episódio que nós estamos estudando. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago realça o poder da oração. Tiago realça que nós devemos, a exemplo de Elias, ser insistentes na oração, pacientes. Esse, aliás, é o assunto, esse é o tema de que o Tiago trata alguns versículos antes, quando ele fala: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago aqui acabou de falar sobre paciência e nos lembra que a oração é poderosa, que a oração é eficaz. Mas nós precisamos nos lembrar de todo o ensino bíblico, onde a perseverança na oração deve acontecer. Talvez você esteja orando já há anos pela conversão de um parente seu. Talvez você já esteja orando há anos pela resolução de um problema que parece que não vai se resolver tão simplesmente quando você olha no horizonte. Parece que você já está orando há anos por alguma oportunidade que você espera, que você, Senhor, por favor, me abre esse caminho, me abre essa oportunidade. Talvez você esteja há anos orando para encontrar uma igreja bíblica. Você que está nos assistindo agora nesse período de isolamento social, talvez você esteja há anos orando por isso, mas você deve perseverar na oração. Nós precisamos perseverar. E nós precisamos orar também com humildade. Não tentando barganhar com Deus, não tentando exigir nada do Senhor, mas uma oração humilde, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo como aquela história que Jesus contou, do publicano e do pecador, reconhecendo que nós somos pecadores e que Deus precisa ter misericórdia e graça de nós, e se inclinar a nós por sua graça, porque nós não temos como exigir nada de Deus, nós não temos como exigir nada dele. Então nós percebemos aqui que a postura de Elias é uma postura humilde e perseverante. E por fim, uma terceira atitude do servo de Deus, uma terceira postura do servo de Deus, que está aí no versículo 46. Nós percebemos aqui que Elias ora, o servo vê finalmente uma pequena nuvem no horizonte, e então Elias fala: diga para Acabe preparar a carruagem, porque nós precisamos sair daqui logo, senão ele vai ser impedido de seguir. Talvez porque aquela região, diante do grande vendaval que viria, da grande tempestade que viria, talvez aquela região ficasse muito lamacenta, de modo que a carruagem de Acabe não conseguiria passar. Naquela época não tinha asfalto, naquela época você não tinha estradas preparadas como nós temos hoje, né? Se bem que aqui no Brasil nem isso a gente tem, né? Mas, enfim, você não tinha. E se caísse uma chuva pesada como a que caiu aqui, pode ser que realmente Acabe ficasse preso ali no Monte Carmelo, onde ele estava tendo uma refeição ali que provavelmente os seus súditos tinham preparado para ele. Então Elias fala, fala para Acabe correr, porque a chuva está vindo, realmente. E o texto fala que rapidamente, dentro de pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aqui nós estamos no Monte Carmelo, e o palácio para onde Acabe iria era em Jezreel. Essa distância é uma distância de aproximadamente 20 quilômetros entre o Monte Carmelo e a cidade de Jezreel, onde tinha ali o palácio de Acabe, mais ou menos 20 quilômetros, pouco mais de 20 quilômetros.
E o texto fala no versículo 46, que é onde nós vemos a instrumentalidade dependente. O servo de Deus deve ter uma postura de instrumentalidade dependente, né? O versículo 46 diz assim: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. O que eu quero dizer com uma instrumentalidade dependente? Eu quero dizer com uma instrumentalidade que o servo de Deus tem que reconhecer que o Senhor usa os seus servos como instrumentos para realizar os seus planos e concretizar a sua vontade. Deus não precisa de nós para realizar os seus planos, a sua vontade, mas Deus nos dá o privilégio de participar da história como instrumentos dele. E nós vemos aqui que a mão do Senhor veio sobre Elias a fim de que Deus o usasse para mais um evento nessa grande disputa, nesse grande embate, nessa grande polêmica entre Javé e Baal. Elias aqui está promovendo ou está levando adiante uma reforma espiritual a Israel, uma reforma no culto de Israel. Se não fosse o ministério de Elias, o reino do norte teria sucumbido desde já, completamente ao baalismo. Mas Deus está usando Elias poderosamente. Então nós vemos aqui que Deus usa Elias como um instrumento nas suas mãos. O servo de Deus é usado como um instrumento nas suas mãos. Mas eu disse que é uma instrumentalidade dependente. Por quê? Porque aqui nós, como servos de Deus, como nós vemos no exemplo de Elias, o servo de Deus tem que entender que a força necessária para realizar as tarefas dadas por Deus vem do Senhor também. O Senhor não apenas escolhe nos usar como instrumentos, como Ele também efetivamente nos capacita a realizar as tarefas que Ele nos dá. E nós percebemos que a mão do Senhor veio sobre Elias, não apenas para usá-lo, mas também para capacitá-lo. Essa expressão, a mão do Senhor veio sobre Elias, parece ser uma expressão de capacitação no caso de Elias. Se você olhar outros momentos em que essa expressão aparece, você vai ver que a mão do Senhor vem sobre o povo para trazer juízo, ou a mão do Senhor vem sobre o povo para trazer bênção. Nesse caso, parece que a mão do Senhor veio sobre Elias, obviamente, no sentido de bênção, mas pensando na capacitação que Deus estava dando para Elias. E aí, você deve pensar, mas por que a mão do Senhor precisou vir sobre Elias nesse momento? Por quê? Bom, pode ser que isso mostre a capacitação ministerial de Elias. Como eu mencionei, Elias agora, como representante de Deus, profeta de Deus, que conduziu todo aquele show ali no Carmelo, Elias agora precisaria levar adiante a reforma que começou no Carmelo. A reforma religiosa, a reforma espiritual, a conversão do povo, o arrependimento do povo que começou no Monte Carmelo, agora deveria ser levado para Jezreel, de Jezreel para Samaria e de Samaria para todo o reino. Deveria ser agora os próximos passos dessa reforma. Então pode ser que essa expressão, a mão do Senhor veio sobre Elias, seja um preparo ministerial, uma capacitação ministerial, de maneira que Elias tenha vigor, tenha ânimo, tenha força e capacidade para levar essa reforma adiante. Mas, quando nós lemos o versículo 46 rápido, é muito comum que as crianças até imaginem que Elias aqui ganhou um poder de flash. Elias aqui ganhou super velocidade. É uma leitura aqui, a maioria das crianças, acho que até os adultos fazem muitas vezes, porque o texto fala que a mão do Senhor veio sobre Elias. Elias então cingiu os lombos. Vocês devem se lembrar das roupas que as pessoas usavam naqueles dias, era como se era uma vestimenta longa. Então muitas vezes quando a pessoa ia fazer algum serviço, algum trabalho, ou quando a pessoa ia correr, para que a barra, né, da sua roupa, da sua vestimenta não atrapalhasse enquanto ela estivesse correndo, para ela não tropeçasse, caísse, né, ou tivesse algum imprevisto, a pessoa então pegava a ponta, a barra da sua vestimenta e cingia nos lombos, prendia no cinto muitas vezes, e de maneira que ficava como se fosse um bermudão, e então a pessoa poderia correr sem impedimento algum. Então a mão do Senhor veio sobre Elias. Elias então prontamente se preparou para correr adiante de Acabe, que estava indo para Jezreel. Então nós podemos, numa primeira leitura, pensar aqui que Deus deu uma super velocidade para Elias, de modo que Elias correu mais rápido que os cavalos de Acabe. Então os cavalos estavam lá correndo lá na tempestade, a tempestade já vindo, se formando, a ventania. Olha o contraste aqui. Essa narrativa começou com Acabe saindo do seu palácio
para buscar uma fonte para os seus animais. Agora Acabe está voltando correndo para o palácio porque uma chuva, uma tempestade enorme já se formou e está caindo. Então você imagina aquele cenário, os cavalos correndo, as pedras voando ali, Acabe desesperado com a chuva, os trovões todos vindo ali, e Elias então corre mais rápido que a carruagem de Acabe para chegar à frente dele em Jezreel. Então nós vemos aqui uma capacitação sobrenatural, pode ser numa velocidade maior. Essa é a leitura talvez mais comum, e poderia ser isso mesmo, não tem problema. Entretanto, me parece que uma outra possibilidade real, e que se encaixa aqui na narrativa também, é que a capacitação sobrenatural não veio necessariamente em termos de velocidade ou de agilidade, mas em termos de energia. Vocês devem se lembrar que lá no começo eu mencionei que parece que tanto Acabe como Elias não tiveram nenhuma refeição desde a manhã, que foi quando aquele debate todo começou, lá no Monte Carmelo. E agora Acabe estava voltando para Jezreel com a barriguinha cheia e numa carruagem, mas Elias não. Elias ainda, não há nenhum indício no texto de que Elias tenha comido alguma coisa. E a distância que Elias percorreria, como eu mencionei, do Monte Carmelo até a cidade de Jezreel, era de 20 quilômetros. Para os irmãos terem uma ideia dessa distância, isso equivale a uma meia maratona praticamente. É como daqui da igreja, nós estamos na igreja, como daqui da igreja até a Praça da Sé, e depois você volta, 10 quilômetros para ir, 10 para voltar. Então pense que Elias já estava provavelmente sem comer, desde ali da manhãzinha. Ele passou por fortes emoções ali no Monte Carmelo, teve o trabalho de coordenar a punição, de executar o juízo contra centenas de falsos profetas, subiu para orar, orou intensamente, a chuva está vindo, os ventos são fortes, e agora Elias tem que percorrer correndo, porque a carruagem está indo rápido, Elias tem que percorrer correndo um percurso de 20 quilômetros, com agilidade. Parece que essa é a capacitação sobrenatural que Deus dá aqui. Energia para fazer aquilo. Elias podia ser um cabra forte, Elias podia ser alguém realmente macho, mas olha, fazer esse percurso aqui nessas condições e com essa energia que ele deveria ter nesse momento do dia, não era uma tarefa fácil. Então a mão do Senhor vem sobre Elias, dando energia a ele, para que ele ou acompanhasse a carruagem de Acabe, ou para que ele chegasse à frente de Acabe em Jezreel como um arauto. De qualquer maneira, qualquer uma dessas opções, seja Elias acompanhando a carruagem, seja Elias chegando à frente de Acabe em Jezreel, nós percebemos que com isso Elias está mostrando a sua submissão, o seu respeito, a sua humildade diante de Acabe. E com isso nós percebemos aqui que Elias reconhece Acabe como uma autoridade investida por Deus naquela posição, e também pode ser que Elias tenha feito isso para incentivar Acabe a continuar as reformas que começaram no Monte Carmelo. Então Elias está acompanhando Acabe como que estendendo o seu braço, falando: eu estou junto com você para nós caminharmos e reformarmos essa nação, espiritualmente, tirarmos os altares daqui. A questão é que infelizmente essa reforma é frustrada. Isso já estava nos planos de Deus, é claro. Mas quando Acabe conta o que aconteceu para sua esposa Jezabel fala: isso aconteceu, então eu vou matar Elias agora. Então Elias fica destruído. Elias fala: não, eu não aguento mais isso, não tem condição. Depois de tudo aquilo que aconteceu, essa mulher, essa serva do diabo, essa Jezabel, ainda não se curva diante de Deus, e então você tem toda a sequência do capítulo 19, a de 1 Reis, que nós vamos estudar em tempo oportuno. Mas pode ser que então essa função de arauto que Elias faz para com Acabe demonstra a sua submissão, o seu respeito ao rei, mas também a sua força, falando: olha, eu estou aqui com você, apesar de você ser um vacilão. Acabe era um vacilão, apesar de você ser um banana, né, que é mandado pela sua esposa, apesar de você viver me acusando de ser o perturbador de Israel, apesar disso tudo, diante do que você viu lá no Monte Carmelo, eu estou aqui em Jezreel para que nós levemos adiante aquilo que aconteceu ali, aquilo que começou ali. Então pode ser que esse seja o propósito da
capacitação, do fortalecimento a que Deus deu a Elias. Por isso nós devemos ter uma postura de instrumentalidade dependente. Reconhecer que nós somos usados por Deus como instrumentos na sua mão para que Deus atinja os seus propósitos, cumpra os seus propósitos, mas nós devemos também reconhecer que essa força não vem de nós. Por nós mesmos nós não temos essa capacidade. Por nós mesmos nós somos fracos, dependentes de Deus, e nós devemos reconhecer isso. E assim como Elias foi fortalecido por Deus e cingiu as suas vestes, correndo velozmente, com energia, com vigor, ali uma jornada de 20 quilômetros, e Deus fortaleceu Elias para isso, nós aprendemos que os crentes também são fortalecidos por Deus na execução das suas tarefas. Nós aprendemos no Novo Testamento que o Senhor também fortalece os crentes na vida, na luta que os crentes têm como instrumentos de Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos terminar com a leitura desse texto. Efésios 6, 10 diz assim: quanto ao mais, Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui, diante dessa instrução que Paulo dá, olha, se revistam com a força do Senhor, nós temos agora uma postura semelhante à postura de Elias, de cingir-se. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Assim como a mão do Senhor veio sobre Elias para capacitá-lo, e Elias prontamente se preparou para sair em obediência a Deus, cumprindo a tarefa que Deus deu a ele, assim o crente também se fortalece, fortalecido por Deus, e veste essa armadura de Deus, pronto para o combate, pronto para ser usado como instrumento firme, robusto, resistente, que resiste às ciladas do diabo, que apaga os dardos inflamados do maligno, que calça sandálias, que calça a armadura, que calça o capacete, alguém que se cinge pronto para a batalha. Então nós aprendemos que o servo de Deus tem essa postura, uma instrumentalidade dependente. Nós somos usados por Deus, sim, mas Deus é quem nos fortalece. Deus nos dá a tarefa e nos fortalece a cumprir essa tarefa, nos dá os recursos para que nós possamos cumprir essa tarefa. E nós aprendemos assim, também com o exemplo de Elias, que o servo de Deus tem que estar pronto a se gastar para o serviço a Deus. Elias estava cansado, Elias estava o dia inteiro ali trabalhando ativamente, Elias estava sem comer até, mas ele prontamente se coloca à disposição de Deus para gastar-se no serviço do Senhor. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento de pandemia, de isolamento social. E certamente as igrejas, não só a nossa, mas igrejas ao redor de todo o mundo, receberam um golpe por conta disso que aconteceu, desse período de isolamento. E nós precisaremos de tempo, talvez, para restaurar as coisas, no mínimo, como eram antes de tudo isso acontecer. A nossa igreja, por exemplo, nunca ficou fechada por tanto tempo. Nossa igreja nunca ficou fechada por 3 meses, quase 4 meses, fazendo apenas transmissões. Isso nunca aconteceu. Então nós estamos fracos. Num certo sentido, nós estamos fracos. Nós, como igreja, estamos enfraquecidos. Nós continuamos sendo protegidos por Deus, sustentados por Deus, mas como igreja, nós estamos carentes de algumas vitaminas essenciais da vida cristã.
Então nós precisamos nutrir a mesma postura que Paulo orienta aqui. Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor, nos cingindo como Elias, prontos para obedecer e nos gastarmos no serviço a Deus, nos gastarmos em obediência a Deus, suarmos em obediência a Deus, corrermos quantos quilômetros forem necessários em obediência a Deus e em serviço a Deus, porque Deus nos capacita para isso, de maneira que nós poderemos, se Deus assim permitir, recuperar esses meses aí de fechamento da igreja, recuperar aquele vigor, aquele dinamismo que nós tínhamos antes, mas nós precisamos de uma atitude, de uma postura, de uma instrumentalidade dependente. Nós precisamos reconhecer que Deus nos usa como instrumentos e nós precisamos depender de Deus, prontos a sermos fortalecidos por Ele e a gastarmos todas as nossas energias, sem reservas, no serviço do Senhor. Que Deus nos ajude, nos capacite a isso e continue nos usando como instrumentos poderosos, assim como foi com Elias. Essas 3 atitudes do servo de Deus, a que nós devemos imitar, nós percebemos isso na vida de Elias. A confiança nas promessas do Senhor, em segundo lugar, a humildade e perseverança, em terceiro lugar, a instrumentalidade dependente. Reconhecer que Deus nos usa como instrumentos e que nós dependemos do Senhor para termos essa força.